Fala aí, segundão, como é que vocês estão? Só alegria? Hélio Mauro na área, seu professor de Química A. Pois é, queridos, nós estamos para terminar o capítulo de eletroquímica. Eletroquímica. Vai acabar agora, certo? Vai acabar agora, no capítulo 7 da apostila 1B. Nós já falamos sobre pilhas, já falamos sobre eletrólises e agora nós vamos falar sobre proteções eletroquímicas. Nós sabemos que, principalmente na área da engenharia, como é importante nós nos preocuparmos, por exemplo, com a conservação do aço. Vamos pensar numa estrutura de uma ponte, numa estrutura de um prédio, de um túnel, certo? Você tem toda uma estrutura de aço que mantém aquilo de pé. Mas nós sabemos que o aço, que basicamente é 98% de ferro e 2% de carbono, o aço é extremamente oxidável, né? Ele tem uma facilidade em sofrer corrosão muito grande. A corrosão é um processo espontâneo. Se nós não tomarmos cuidado, ela vai acontecer. Aí nós temos duas opções. Ou a gente evita de vez que ela ocorra, ou a gente fica monitorando essa corrosão, para que ela não ocorra também. Só que a gente fica lá, de tempos em tempos, dando uma olhada para ver se o material, né, no caso a estrutura de aço, continua intacta. Então nós vamos ver as duas principais formas que nós temos de proteger um material qualquer contra a corrosão, que nada mais é do que oxidação. E logicamente, quando a gente fala de corrosão, o que vem na cabeça da gente é o aço, tá certo? Ou seja, o ferro. Então a gente vai ver as duas principais maneiras, existem outras, mas nós vamos enfatizar aquilo que mais cai nas provas vestibulares do Enem, tá certo? As duas maneiras de nós protegermos um determinado metal contra a corrosão. Existe uma maneira que é nós produzirmos uma pilha e existe uma maneira que é nós produzirmos uma eletrólise, tá certo? Um de cada tipo. Como você é fera em pilhas e eletrólise, sabe de tudo, então vai ficar tranquilo. Tá? É muito fácil esse capítulo, a teoria é bem curta, tá certo? Lógico que existem outras maneiras de nós protegermos o ferro contra a corrosão. Quer ver um exemplo? Fácil. Por que, por exemplo, os carros são pintados? Só uma questão de estética? Não. É porque aquela chapa de aço, quando ela recebe a camada de tinta, a chapa de aço está protegida do contato com o ar úmido. Então a corrosão não acontece. Agora, logicamente, se alguém risca a pintura, se estraga a pintura numa batida ou num riscado, o que acontece? Você expõe a parte interna do aço, porque a tinta não era só para embelezar o carro, mas era para proteger o aço contra o contato direto com o ar úmido. E aí, logicamente, uma vez que a tinta ela foi danificada, você então expõe a parte interna, que é a chapa de aço, ao ar úmido. E aí você começa o processo de corrosão. Tudo bem? Esse é um tipo, né, de prevenção que nós fazemos. Mas vamos enfatizar aqui as duas principais. Proteção catódica e a galvanoplastia. Belezura? Então vamos começar. Proteção catódica. Proteção catódica, queridos, nós vamos estar construindo uma pilha. E você sabe que pilha é um processo espontâneo. Numa pilha, alguém sofre corrosão e alguém sofre redução. Espontaneamente. Tá certo? Nós temos um metal que nós queremos proteger. Tá? E eu vou falar muito do aço aqui, mas existem outros metais que nós protegemos da corrosão também. Mas eu quero enfatizar o aço. Então imagina que nós temos uma estrutura, tá certo? De aço que eu quero proteger contra a corrosão. Bom, se eu quero protegê-la da corrosão, eu não quero que ela sofra corrosão, logicamente. Corrosão é sinônimo de oxidação. E oxidação, pela regrinha do Kral, ocorre no ânodo. Então nós queremos evitar a oxidação desse metal. Como? Transformando esse metal que eu quero proteger no cátodo da pilha. Porque se ele for o ânodo, ele vai sofrer corrosão. Mas se ele for transformado no cátodo,
Aí ele não vai sofrer corrosão, aí ele vai sofrer deposição. Ao invés do metal ficar, né, fininho, não, ele fica intacto. Beleza? Então vamos lá. Proteção catódica. Por que tem esse nome? Porque o metal que nós vamos proteger, tá certo? Ele vai ser transformado no cátodo da pilha. Bom, se ele vai ser transformado no cátodo, é porque existe um ânodo. Quem que é esse ânodo? Quem é que vai sofrer oxidação no lugar do ferro que eu quero proteger? Um metal. Um outro metal, que é popularmente conhecido como metal de sacrifício, ou também chamado de ânodo de sacrifício. Que interessante isso, né? Você tem um metal que você quer proteger contra a corrosão. Então ele não pode ser o ânodo, porque se ele for o ânodo ele vai sofrer corrosão. Então eu tenho que transformá-lo no cátodo. Mas para eu transformá-lo no cátodo, eu tenho que pegar um outro metal para ser o ânodo. Para esse metal aqui ser o ânodo, ele tem que sofrer oxidação mais facilmente que o metal que eu quero proteger. Tá certo? Como geralmente os exercícios são dados em função de redução, as tabelas que vêm, as informações que vêm, são em função de redução. Então, quando eu analiso uma tabela com valores de potenciais de redução, o meu metal de sacrifício, ele tem que apresentar um potencial de redução menor que o potencial de redução do metal que eu quero proteger. Então, o metal de sacrifício tem potencial de redução menor que o metal a ser protegido da corrosão. O que faz muito sentido. Eu tenho ferro, ele tem um potencial de redução. Eu escolho um outro metal que tenha um potencial de redução menor que do ferro. Por quê? Porque na hora que eu juntá-los formando uma pilha, o ferro vai ser o cátodo, porque ele tem maior potencial de redução. E o outro metal, o chamado metal de sacrifício, ele vai ser o ânodo, porque ele tem menor potencial de redução. Portanto, o que ele gosta não é de sofrer redução, o que ele gosta é de sofrer oxidação. E com isso ele atrai sobre si a oxidação que deveria acontecer com, no caso, o ferro. Tá certo? Como é que isso acontece na prática? Vamos dar um exemplo aqui da engenharia naval. Nós sabemos que os cascos das embarcações estão em contato com ar úmido e com água salgada. Portanto, prato feito para corrosão. Então, o que o engenheiro naval faz? Ele protege o casco da embarcação colocando eletrodos de sacrifício de zinco, que é um dos metais mais usados para essa finalidade. Ele tem uma certa espessura e ele é colocado vários em pontos estratégicos do casco da embarcação. Logicamente, esse zinco ele tem um potencial de redução menor que o potencial de redução do ferro. Portanto, estabelece-se uma pilha entre o casco da embarcação, que é aço, ou seja, ferro, e o eletrodo de zinco, de modo que o casco da embarcação é o cátodo e os eletrodos de zinco são ânodos. Logicamente, todo ânodo vai diminuindo de massa. Então, de tempos em tempos, é feita a substituição desses eletrodos. O eletrodo vai ficando fininho, 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 você troca e coloca uma outra peça um pouco mais grossa que vai servir por um bom tempo como proteção de toda a estrutura do casco da embarcação, que é caríssimo. Tá certo? Então compensa você investir nos eletrodos de sacrifício do que ter que parar alguns bons dias no estaleiro e remendar, né, uma grande parte do casco da embarcação. Beleza? Então nós fazemos a proteção do aço como? Tornando ele o cátodo de uma pilha. Por isso que chama-se proteção catódica. Bom, se ele é o cátodo, existe um ânodo. Quem que é o ânodo? O metal de sacrifício. Ele vai se sacrificar pelo cátodo. Que coisa linda, né? Pois é, como?
sofrendo oxidação no lugar do metal que eu quero proteger contra a corrosão. Belezura? Muito bem. A segunda forma mais importante de proteção eletroquímica chama-se galvanoplastia. Nós já falamos disso em eletrólise aquosa, tá? Então, proteção catódica, nós temos a formação de uma pilha. Galvanoplastia, nós temos uma eletrólise. Muito bem. No que consiste a galvanoplastia? Eu tenho um metal que eu quero proteger contra a corrosão. E que se eu deixar ele livre, leve e solto, ele vai sofrer corrosão. E, logicamente, a corrosão implica na diminuição da massa. Né? Se for, no caso, né, um material que está exposto ao ar úmido e que faça parte de uma estrutura, imagina, né, vergalhões de aço de prédios localizados à beira-mar ou de prédios lá na região de Dubai, nas Arábias, pois é, que estão submetidos a um grande intemperismo químico de corrosão através da maresia, através de partículas, né, de eletrólitos que estão na areia do deserto. Pois é, lá se utiliza muito aço protegido contra a corrosão, que sofreu galvanoplastia. Existem vários tipos de galvanoplastia. No que consiste a galvanoplastia? É eu revestir totalmente o metal que eu quero proteger com outro metal mais nobre. Isso é galvanoplastia. Tá certo? Quer ver um exemplo disso? Você já pegou um talher, uma faca de cortar carne no churrasco, escrita aço inoxidável, ou inox, ou em inglês stainless steel. O que é isso? Aquela peça, aquela faca, aquele talher, ele lá na fábrica, ele sofreu um processo eletrolítico, onde foi eletrodepositado nele uma camada de cromo. O cromo é um metal nobre, tá certo? É um metal que tem uma capacidade de resistir a corrosão muito grande. Então, você revestindo o aço com cromo, você torna ele totalmente protegido contra a corrosão, certo? Um talher, uma faca, uma peça de aço, né, que sofreu o recobrimento de uma camada de cromo, ele serve para a vida inteira. Ele vai estar protegido contra a corrosão para sempre. Beleza? Então aí nós temos uma eletrodeposição. Como que nós fizemos isso, Mauro? Vamos supor que seja uma faca de churrasco. Essa peça foi colocada como cátodo, ligado ao polo negativo de um gerador, tá certo? No polo positivo, que é o ânodo, nós tínhamos um eletrodo de cromo. Isso você vê na tua apostila. O que aconteceu? O eletrodo de cromo, que é o ânodo, sofreu oxidação. Então libera elétrons para o gerador e libera íons para a solução, e esses íons são automaticamente capturados pelos elétrons que estão na peça metálica. Então nós temos a formação de átomos metálicos de cromo sobre toda a superfície que está submersa naquele banho. E com isso nós temos aquele material totalmente protegido contra a corrosão. Beleza, queridos? É isso aí. Então, proteções eletroquímicas. As duas principais. Proteção catódica, onde eu torno o meu metal que eu quero proteger em um cátodo de uma pilha. E o ânodo é o chamado metal de sacrifício. Os principais metais de sacrifício são magnésio e zinco. O magnésio é o top das galáxias, só que é muito caro. Então a gente usa bastante o zinco. E a galvanoplastia, que nada mais é do que uma eletrólise em solução aquosa, onde nós vamos fazer uma eletrodeposição, tá certo? Vamos pegar o metal que nós queremos proteger da corrosão e vamos fazer uma eletrodeposição com um metal mais nobre, um metal mais resistente à corrosão. E com isso a minha peça está totalmente imune aos efeitos corrosivos. Beleza? O que você faz agora? Médio número 2, exercícios, depois parte para os livros da coleção Poliedro. E qualquer coisa, procure-me no plantão. Zap, zap, zap. Acabamos a eletroquímica. Próxima aula, termoquímica. Forte abraço e até mais!